Quando se trata de pugilistas argentinos, Marcos Maidana conseguiu se posicionar como um dos mais valiosos da geração dos anos 200. Muito se fala sobre a força de um guerreiro asteca, capaz de vencer lutadores de todo o mundo, até mesmo nos piores cenários. Mas, no vídeo de hoje, você verá como um tricolor é cruelmente destruído por um bicolor a quem ele decidiu desrespeitar. Fique confortável, uma verdadeira carnificina está prestes a acontecer. Nascido em Los Mochis, Sinaloa, México, Jesus Soto Caras cresceu para se tornar um dos pugilistas tricolores que quebraram o molde, mas de maneira negativa. Após sua estreia profissional, em 29 de junho de 2001, quando venceu Edgar Inzunza por nocaute técnico no primeiro assalto de uma luta programada para 4, parecia que sua ascensão à glória estava garantida. No entanto, ao provar o amargo sabor da derrota em 15 de janeiro de 2004, pelas mãos de Nurhan Suleymanoglu, por decisão unânime dos juízes, após os 12 rounds programados, não haveria volta. A carreira de Caras se tornaria uma das mais instáveis já vistas. Quando ele ia bem, realmente ia bem. Mas, quando ele ia mal, realmente ia mal. Em 2012, Jesus Soto Caras estava oscilando em sua carreira profissional. Antes da luta contra Maidana, Caras havia conquistado 2 vitórias. A mais recente, em 7 de julho de 2012, contra Eury Gonzalez, por nocaute técnico no 5º assalto. E antes, em 26 de maio de 2012, ele derrotou Said El-Harraki por decisão dividida dos juízes após os 10 rounds programados. A curto prazo, Caras poderia ser considerado um guerreiro asteca temido. No entanto, antes desses eventos, desde 2009, ele não havia conseguido uma vitória. Por outro lado, a trajetória de Marcos Maidana na disciplina foi historicamente mais estável. Nascido em Margarita, Santa Fé, Argentina, Maidana cresceu para se tornar um modesto exemplo do bom pugilismo. Após sua estreia em 12 de junho de 2004, onde venceu Adam Basílio Mironchik por nocaute no primeiro assalto de 4 programados, ele embarcou em uma incrível sequência de vitórias que seria celebrada ao longo dos anos. Embora tenha experimentado o amargo sabor da derrota, em 7 de fevereiro de 2009, quando Andriy Kotelnik o venceu por decisão dividida ao final de 12 rounds, e mais algumas vezes antes de enfrentar Caras, o argentino conseguia se recuperar desses eventos como nenhum outro. Por isso, enfrentar um verdadeiro guerreiro asteca não representava nenhuma predisposição para ele. A luta, Jesus Soto Caras e Marcos Maidana, no dia 15 de setembro de 2012, subiram ao lendário ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, para enfrentar seus destinos. Maidana vinha de uma derrota para Devon Alejandro, em 25 de fevereiro, por decisão unânime dos juízes, após os 10 rounds programados. E todos se perguntavam se este seria um de seus épicos retornos. Com Kenny Bayless como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro assalto. Ambos os lutadores saíram de suas esquinas, dispostos a testar a guarda do outro. Estendendo suas esquerdas, no centro do ringue, esperavam detectar alguma fraqueza para direcionar sua ofensiva eventualmente. Quando começaram a se mover, ambos correram o risco de ficarem presos nas cordas. Era muito cedo para declarar alguém como o agressor da luta, e ambos realmente estavam se esforçando para consegui-lo. De repente, um surto de euforia levou Maidana a derrubar Caras nos segundos finais do assalto. Opening round. Welterweight action between Marcos Maidana and Jesus Soto Caras. Segundo assalto. Assim que se encontraram no centro do ringue, bateram seus punhos um contra o outro. A esquerda de ambos os pugilistas protagonizava as tentativas de posicionar o respectivo oponente para entrar com força. Enquanto Maidana se mantinha mais estável, Caras se movia livremente pelo ringue, tentando não ficar em frente a ele. Para cada boa combinação de Maidana, Caras se parecia equilibrar a balança com um contra-ataque justo. Após a metade do round, ocorreu o primeiro clinch. Caras se agarrou à cintura de Maidana, tentando neutralizar sua ofensiva. No entanto, ao retomar a luta, ele bateu contra uma parede.
Suas tentativas de derrubar seu oponente foram respondidas, colocando Caras em perigo de ser paralisado no contra-ataque. Mesmo contra as cordas, Maidana parecia confortável, enquanto Caras parecia incapaz de feri-lo. Terceiro assalto. Maidana entrou para matar no terceiro round. A agressividade de sua ofensiva fez Caras recuar até as cordas, onde ele lutou para se libertar até gerar um clinch. I'll tell you, I don't think Soto Caras knows how Maidana's gonna come and attack. I mean, he came out jabbing the first. De volta ao centro do ringue, Caras tentou acalmar Maidana, estendendo sua esquerda, mas era impossível. Inevitavelmente, duros trocas próximas ocorreram. Quando era atingido, Maidana parecia resistir como se seu corpo absorvesse os golpes para se tornar mais forte. Quando Maidana atacava, parecia que não havia golpes mais contundentes no ringue. A tensão entre os pugilistas era real, tanto que, mesmo após o gongo de encerramento da rodada, a luta continuou. Bayless e os corners tiveram que interceder. Quarto assalto. Caras voltou disposto a cobrar aqueles golpes fora de tempo que Maidana havia dado. Infelizmente, Maidana não estava disposto a pagar. Pelo contrário, saiu do seu corner com uma postura muito mais agressiva. Os ânimos estavam exaltados e, em um clinch, enquanto estavam sendo separados, os pugilistas continuaram trocando golpes, o que levou Bayless a descontar um ponto de cada um no cartão dos juízes. Pareciam estar em desacato, nenhum deles pretendia reconhecer as regras da luta. Quando a luta foi retomada, Caras empurrou Maidana para as cordas e lançou uma rajada de golpes, da qual o argentino se livrou por pouco. Apostando no clinch, Maidana comprou o tempo necessário para sobreviver ao round. Quinto assalto. Assim que o gongo soou, Maidana e Caras entraram em uma troca acalorada de golpes, que só foi interrompida por um clinch. Caras lançava bestiais combinações ao corpo de Maidana, que não tinha outra escolha senão resistir. No contra-ataque, Maidana reafirmava sua posição. Ambos pareciam estar em uma verdadeira rixa pessoal, segurando-se pelo pescoço nos clinches. Não havia um segundo de descanso. Nenhum dos dois podia respirar. E, mais uma vez, o conflito se estendeu além do som do gongo. Sexto assalto. Maidana começou a se mover mais pelo ringue, fazendo com que Caras tivesse que segui-lo de perto se quisesse acertá-lo. Caras realmente se esforçava para prendê-lo nas cordas, mas Maidana escapava pelas laterais. As combinações ao corpo de Caras em Maidana continuavam sem surtir o efeito desejado. No entanto, Caras havia vencido ao parecer o agressor da luta. Provavelmente, nem ele mesmo poderia imaginar o que aconteceria na próxima curva. Sétimo assalto. Caras estava confiante o suficiente para sair do seu corner de forma agressiva, no melhor estilo Mike Tyson. Mas, quando você avança, também está abrindo sua guarda. A pergunta que logo seria respondida era se Caras era forte o suficiente para resistir ao contra-ataque. A esquerda de Maidana começou a reconhecer o território. Mais uma vez, ao serem separados de um clinch, Maidana lançou um soco de lado. Bayless não teve outra opção a não ser descontar um ponto no cartão dos juízes de Maidana. Ao retomar a luta, Caras tentou prendê-lo nas cordas, mas Maidana escapou. De volta ao centro do ringue, Caras continuou atacando Maidana sem piedade quando, de repente, caiu na lona. Um golpe brutal de direita, parte do contra-ataque, o fez cair de costas, estrondosamente, faltando menos de 20 segundos para terminar o round. Caras teria ainda mais tempo para se recuperar ao ser enviado ao corner pelo gongo. Mas Maidana já estava decidido. Oitavo assalto. Caras saiu do seu corner para tentar Maidana, mas com mais cautela. Como um predador, Maidana sentiu o medo em seu oponente e trouxe a artilharia pesada. Com combinações ao corpo, Maidana empurrou Caras para as cordas. Aquele que havia se mostrado o agressor nos rounds anteriores parecia desarmado após a queda.
Caraz tentou escapar pelas laterais, mas Maidana o alcançou e o encurralou. Maidana executou uma rajada mortal de golpes, a qual Caraz eventualmente parou de responder. Maidana havia entrado no modo diabo, e Bayless percebeu que Caraz não conseguia acompanhar. Por isso, ele o abraçou e interrompeu a luta. Aos 43 segundos do 8º round, Marcos Maidana venceu Jesus Soto Caraz por nocaute técnico. Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você achou que Jesus Soto Caraz realmente teve uma chance real? Ou Maidana apenas o deixou se divertir antes de eliminá-lo completamente? Leia os seus comentários.